Vocês sabem o que o Bill Gates e o will.i.am têm em comum? Os dois se chamam William. Diferenças de cultura aqui dos Estados Unidos que eu notei logo que eu cheguei aqui. Praticamente toda segunda-feira, se você vê uma roda de pessoas conversando no trabalho ou no transporte público, no trem, pode ter certeza que 9 de 10 vezes eles vão estar falando de futebol americano. Você já viu aqueles filmes onde o pai da família tem aquela poltrona especial dele para assistir futebol americano enquanto ele pede para os filhos ou para a esposa trazer uma cerveja? Esse tipo de cena quer conversar com mais de 20 milhões de americanos que assistem futebol americano todos os domingos. Esse esporte, além do beisebol, do hockey e do basquete, é uma paixão americana. Eles realmente gostam muito de futebol americano. E assistir os jogos de domingo é uma tradição de muitas famílias. Não só os homens, mas muitas crianças e mulheres gostam também. Além disso, o futebol americano, para quem conhece sabe, é um jogo muito analítico, de muita estratégia. Então sempre tem programas de TV com comentários sobre as jogadas e isso gera também muita discussão depois dos jogos. Então por esse motivo, na segunda-feira é muito comum quando você senta para almoçar com um grupo de americanos, quase sempre eles trazem futebol americano sobre os jogos que tiveram no domingo na mesa. Apesar de muitos brasileiros gostarem de futebol americano, eu não gosto muito, não entendo muito bem do jogo, então sempre nessas rodas eu fico boiando quando a conversa é sobre isso. E já que eu comentei sobre o almoço no trabalho, vamos falar um pouco mais sobre isso, tem uma diferença cultural bem relevante aí. Aqui nos Estados Unidos, mais de 60% dos adultos que trabalham, eles trabalham num emprego de 40 horas semanais. E nesses 7 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, no meu trabalho, eu tive a oportunidade de visitar várias empresas diferentes em vários estados e cidades daqui dos Estados Unidos, em departamentos de finanças e contabilidade. Eu percebi o seguinte padrão: os adultos acima de 30 anos, principalmente aqueles que têm filhos, eles trabalham de forma super focada, com poucas pausas no dia e vão embora o mais rápido que eles podem. E para essas pessoas, nada de cafezinho na copa, nada de almoço demorado, almoço de mais de meia hora. Eles fazem o almoço de fato bem rápido, às vezes até sentado na mesa do escritório onde eles trabalham, e às vezes só comem um sanduíche ou uma saladinha, um lanche, alguma coisa bem rápida que eles trazem de casa. Então vem aqui. Quer gravar? Vem. Eu quero bom. Ai. Olha lá, fala lá. Oi lá. Qual que é o seu nome? O nome é Dani. Ah, Daniel, né? Dani. Mas por quê? Para alguns de nós brasileiros, o almoço é a melhor hora do dia. Por que então que os americanos não gostam de almoçar? Bom, eu descobri que não é bem isso. Não é porque eles não gostam de almoçar. Tem basicamente 3 motivos. Porque os filhos dormem cedo, porque eles jantam cedo e porque geralmente não tem uma rede de apoio familiar perto. Culturalmente, os filhos pequenos aqui nos Estados Unidos, eles dormem de 10 a 12 horas por dia, porque isso é o recomendado pelos pediatras daqui. E por conta disso, como eles vão para a escola cedo, a maioria dos pais aqui fazem as crianças dormirem entre as 7 e 8 e meia no máximo. Você já deve ter visto filmes onde as crianças vão dormir onde lá fora ainda está claro. E isso acontece porque em muitas cidades aqui dos Estados Unidos, principalmente no verão, o sol só vai se pôr por volta das 9 horas da noite. E aí as crianças vão dormir quando ainda está claro lá fora, e quando eles acordam depois das 6, está claro de novo. E é por isso também que não só os americanos, mas os canadenses também aproveitam muito o verão por aqui. Por outro lado, adivinha só, no inverno é uma porcaria, tem muito pouca luz do sol. Esse, aliás, foi um dos motivos que fez a gente se mudar de Chicago. Toda vez que eu comentei com algum colega americano que quando eu era criança eu costumava dormir 10 e meia da noite, meia-noite e jantava por volta das 8, sempre a mesma reação. Eles olhavam com aqueles olhos arregalados assim, meio que não acreditando, porque quando eles eram crianças eram forçados a dormir às 7. E por isso os americanos jantam cedo. O jantar por aqui é sempre por volta das 5 e meia, 6 horas, no máximo 6 e meia. Você quer deixar o americano irritado? Dá o jantar para eles depois das 7. Como para a maioria das famílias daqui dos Estados Unidos não tem aquela rede de apoio familiar por perto, geralmente avós, tios, tias não moram tão perto assim, moram às vezes em outros estados, não tem ninguém para ajudar a pegar a criança na creche, na escola ou para ir adiantando o jantar. E essa distância muitas vezes acontece por uma questão cultural também. Muitas famílias daqui dos Estados Unidos acreditam que quando os filhos fazem 18 anos, eles precisam aprender a andar com as próprias pernas. Então muitos jovens vão fazer faculdade fora do estado e ficam lá 4, 5 anos fazendo a faculdade e acabam criando raízes no lugar, né?
e aí casam, têm filhos, enfim, fazem toda a sua vida longe do estado, longe do lugar onde eles moravam com os pais. Então por isso que às vezes não tem essa proximidade, morar perto do avô e da avó ou de outros familiares. Assim como no Brasil, muitos nomes por aqui têm versões no diminutivo ou apelidos, né? Eu, por exemplo, me chamo Renato e eu cresci com a minha família me chamando de Rê. Um dos meus melhores amigos também se chama Renato e a gente chama ele de Nato. Natália vira Nath, Tatiana vira Tati, André vira Dé. E aqui é assim também. Oliver vira Oli, Isabela vira Isa, William vira Liam, Guy, Bill, Catherine vira Katie, Robert vira Rob ou Bobby e James vira Jimmy. Uma vez eu fui num cliente novo e conheci o diretor financeiro dessa empresa e ele se apresentou como Bill. Hi, nice to meet you, I'm Bill James. Aí depois de um tempo eu estava analisando uns documentos e eu vi que ali nesse documento como diretor financeiro estava um tal de William C. James. E aí eu achei estranho, peguei esse documento, levei pro meu chefe e mostrei para ele. Hey, what's up? What's wrong? Isn't the CFO Bill? Aí meu chefe começou a rachar o bico e me explicou que Bill é diminutivo de William. Mas tem mais. A questão cultural vai muito além desses diminutivos estranhos. Aqui nos Estados Unidos, a forma como as pessoas querem ser chamadas é levado muito a sério. De forma que o nome verdadeiro às vezes só aparece em documentos. E muitas vezes até em documentos vem com o apelido, vem com o nome que a pessoa quer ser chamada. Se você chegar no Jimmy Fallon, por exemplo, e chamar ele de James, ele vai ficar até um pouco sem graça e vai te corrigir. Oh, I actually go by Jimmy. Ou ele vai ser um pouco mais seco. It's Jimmy. Vamos pensar num exemplo. Imagina a Daniela, que todo mundo chama de Dani. O e-mail da Dani provavelmente vai ter o nome completo, Daniela. Em situações formais, quando você vai se apresentar para uma pessoa pela primeira vez, ou quando você está numa reunião importante com clientes, você vai se apresentar como Daniela e não como Dani. Aqui nos Estados Unidos não. Muitas vezes no e-mail, no endereço do e-mail e na assinatura, vem ali com o seu apelido. Apelido esse que às vezes você escolheu desde criança. E mesmo em situações formais, as pessoas aqui se apresentam pelo nome, pelo apelido que eles escolheram. Muitos estrangeiros com um nome muito diferente para a língua inglesa, principalmente estrangeiros ali do continente asiático, chineses e coreanos, eles acabam adotando um nome ocidental. Muitos deles vêm fazer faculdade e não é incomum no primeiro ano da faculdade os colegas da classe escolherem um nome ocidental para eles. E aí eles acabam utilizando esse nome ocidental para sempre conforme eles moram aqui. Muitas vezes você vai conhecer um chinês, um coreano, que ele tem dois nomes. Ele fala o nome dele original, como ele é chamado na casa dele, e fala o nome dele ocidental, que às vezes ele utiliza muito mais. Você consegue pensar em alguém? Você aí descobriu o nome verdadeiro de um americano, você descobriu que você chamava ele por um nome que ele escolheu e não um nome ali que tem no registro dele, no documento, enfim. Se você quer ser respeitoso e não quer ofender, continue chamando ele pelo nome que ele prefere. Enfim, dá para falar muito sobre esse assunto, sobre essas questões culturais. Se você quer saber mais sobre isso, achou curioso, coloca aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, dá uma olhada nesse vídeo aqui também. Eu acho que você também vai gostar desse vídeo. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Dá tchau aqui pros inscritos. Tchau. Tchau, até o próximo vídeo. Fala tchau, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Manda beijo. Tchau, vai pra lá.